Nós vamos começar agora o estudo de integral dupla em coordenadas polares. Vamos só relembrar o que a gente faz em coordenadas cartesianas? Quando eu quero fazer a integral dupla de uma função sobre uma região, o que a gente já sabe é que isso calcula o volume. E a gente consegue esse resultado dividindo a minha região em vários pedacinhos. Então, se eu venho aqui e divido minha região, por exemplo, dessa forma, a gente sabe que os quadradinhos que têm interseção com a área, eles não vão aproximar exatamente, eles não vão ser exatamente igual à área, mas cada quadradinho desse pode formar uma base para um sólido cuja base vai ser esse quadradinho e a altura, a projeção dele na superfície. E aí a gente vai ter um monte de volumezinhos aqui determinados cuja soma aproxima do volume que eu quero calcular. E a gente sabe que quanto maior o número de divisões, mais próximo esses volumes vão estar do volume do meu sólido, né? Mais próximos vão ficando. Isso aí já é um resultado que a gente sabe. E aí, então, o cálculo do meu volume passa a ser a integral dupla sobre a região da função f de xy, dx, dy, dx, onde esse dx, dy é a versão infinitesimal do ΔX vezes ΔY, que é exatamente a área de cada quadradinho. Eu faço uma variação em x e chamo de ΔX, faço uma variação em y, chamo de ΔY. Então, esse diferencial de área, ele vem da área de cada quadradinho. E a minha função, ela ocupa o lugar da altura do sólido. E aí, então, eu consigo o volume em coordenadas cartesianas dessa forma. Qual que seria o análogo disso agora em coordenadas polares? O que a gente sabe é que variação de x com a variação de y é perpendicular e forma quadradinhos, né? Ou retângulozinhos. Agora, em coordenadas polares já é um pouco diferente. Por quê? Eu vou ter uma variação angular, eu vou ter uma variação em ângulos, que eu vou chamar de Δθ, e eu vou ter uma variação em raios, que eu vou chamar de ΔR. Então, essas regiõezinhas definidas aqui, elas não são mais retangulares ou quadradas. Então, eu não posso falar mais num Δθ vezes ΔR, porque aqui não é mais um retângulozinho ou um quadradinho. Mas o que acontece é que, novamente, quanto maior o número de divisões, mais próximo eu vou ficar da areazinha na qual eu estou diferenciando, né? Se a gente fizer uma visualização mais prática aqui, o que vai acontecer? Então, como nas coordenadas cartesianas, né? Quanto menor o tamanho do meu quadrado, ou seja, quanto maior o número de divisões, eu vou conseguir me aproximar mais da área. O que é se aproximar mais da área? É fazer com que o diferencial de área se aproxime bastante do volume que eu quero calcular. Em coordenadas polares vai ser a mesma coisa. Notem, se eu fizer divisão em coordenadas polares, aqui então eu estou variando, olha, o raio com o ângulo, de várias formas. Então, à medida que eu vou aumentando essas divisões, vocês podem notar que essas sobras que ficam aqui, ó, como acontecia lá em coordenadas cartesianas, olha o tamanho dessas sobras. Quando eu aumento o número de quadrados ou diminuo o número, né, do ΔY e ΔX, as sobras vão ficando menores. O mesmo vai acontecer nas coordenadas polares. Ó, quando eu aumento o número de divisões, essas sobras vão diminuindo. Então, quando isso está bem pequenininho, eu vou ter uma boa aproximação para o diferencial de área. A pergunta, então, é como calcular agora esse diferencial de área, só que agora em coordenadas polares. Lembrando, então, que como que vai ser esse diferencial de área? Eu vou ter que ter uma variação de θ, então vou ter que ter uma variação angular aqui, e com uma variação de raio. Então, ao invés de ter um retângulo, eu vou ter uma figura
mais ou menos assim, né? Um pouco difícil de desenhar, mas e eu preciso saber quem seria o diferencial de área para esse pedacinho aqui.